Senhor, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo? Nós estamos falando sobre a vida de Josué. Para vocês entenderem a história de Josué, a gente pode ler lá o livro de Josué, que é que a gente está aprendendo, e o finalzinho da morte dele a gente vai falar em Juízes, capítulo 2. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por mais esse momento que estamos aqui reunidos em seu nome para aprendermos a tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, a primeira parte da nossa aula vai falar o dia em que o sol e a lua parou, o que aconteceu lá com Josué e o povo. Então, na aula passada, a gente falou que o povo de Israel tinha perdido a batalha contra a cidade de Ai, quando eles foram tomar a cidade de Ai, por causa da desobediência de um homem. Mas, depois que ele foi tirado do meio do povo, Deus perdoou aquilo que aconteceu e eles ganharam a batalha e dominaram a cidade de Ai. Aí, depois dessa vitória, Deus continuou dando vitórias a ele e eles foram conquistando toda a terra prometida, porque isso, como se diz, a terra prometida, foi uma promessa de Deus para o povo de Israel. Mas tinha os moradores numa cidade chamada Gibeão, eles ouviram falar das vitórias do povo de Israel e eles ficaram com medo. Por quê? Porque o povo de Israel tinha o Deus. Então, Deus é que ajudava eles. Eles ouvindo falar daquilo ficaram com medo. E o que eles fizeram? Eles se disfarçaram de embaixadores, esse povo dessa cidade. Eles tomaram sacos velhos sobre os jumentos, odres de vinhos velho, sapatos velhos e remendados, roupas velhas, pão bolorento e foram até Josué, porque o Josué era o líder do povo. E eles falaram que estava vindo de uma terra muito distante e ouviram falar do Deus de Israel. E eles queriam fazer um concerto com o povo de Israel. Mas Josué e o povo, ao invés de consultarem a Deus, não consultaram e fizeram o concerto com os gibeonitas, que é o povo de Gibeão, achando que haveria paz entre esses dois povos. Mas depois de 3 dias, eles descobriram que foram enganados. Mas Josué e o povo não podiam voltar atrás. Por quê? Porque eles tinham feito esse concerto e eles juraram em nome do Senhor. Então, se jurou em nome do Senhor, não pode voltar atrás. Aí, o que eles fizeram? Eles não, o que aconteceu? Eles não tinham o que fazer, eles não puderam fazer nada, não puderam matar o povo, mas eles, o povo gibeonita, se tornaram servos do povo de Israel. Um tempo depois, a cidade de Gibeão foi sitiada por 5 reis. E esses reis, eles queriam o quê? Destruir os gibeonitas. Mas, aí como Josué e o povo de Israel tinha feito um concerto com os gibeonitas, o que aconteceu? Eles tiveram que entrar nessa batalha, porque eles tinham um concerto. Mas Deus fez o quê? Deus disse a Josué que entregaria aqueles reis nas mãos dele. Por quê? Porque Josué era direcionado por Deus. Quando essa luta começou, estava durando o dia todo e ela não acabava. Então Josué foi falar com o Senhor. E o Senhor ordenou uma coisa para ele, que Josué fizesse o sol e a lua parar. E Josué, obediente a Deus, fez o que Deus pediu. E ele ordenou que o sol e a lua parassem. E o sol parou ali na cidade de Gibeão. E a lua num vale chamado Aijalon. E Deus fez o que nesse momento? Entregou os inimigos nas mãos de Josué. Então, o que a gente pode aprender com essa parte dessa lição? Primeiro, Josué foi lá e fez um concerto sem consultar o Senhor. Mas já tinha feito, então Deus continuou assim, não pôde voltar atrás. Mas no momento em que eles precisaram lutar, quem estava com eles? Deus. E Josué, nesse momento dessa luta, consultou o Senhor. E o Senhor deu uma instrução para ele obedeceu e eles ganharam essa guerra. Olha o que acontece quando a gente obedece, consulta a Deus, fala com o Senhor antes de tomar decisões importantes nas nossas vidas. Então, vocês, crianças, quando forem tomar uma decisão, qualquer decisão, orem ao Senhor em primeiro lugar. Amém? Agora, a segunda parte da nossa aula, a gente vai falar da morte de Josué. Josué fez todo o caminho dele com o Senhor, mas chega um momento que ele morre. Mas antes de falar de Josué, eu vou ler um versículo aqui para encerrar essa primeira parte que o sol e a lua parou, que está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14. Diz assim. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Diz assim: E esta é a confiança que temos para com ele,
que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, Josué pediu ali para o Senhor no momento da batalha, Deus ouviu e deu a resposta para ele. Então, se a gente pedir para o Senhor, se for da segunda vontade dele, ele nos ouve. Agora vamos continuar falando sobre Josué. Josué e o povo de Israel continuaram lutando pela posse da terra prometida, então eles estavam lutando. Josué e Eleazar, que era o filho de Arão, repartiram a terra entre as 12 tribos de Israel. Somente uma tribo eles não teve essa herança, que foi a tribo de Levi. Por que a tribo de Levi não teve essa herança? Porque Deus separou eles para servir ao Senhor no tabernáculo. Então, por isso, eles eram separados para esse propósito. Caleb, que sempre foi fiel ao Senhor, lembra lá que foi Josué e Caleb, quando Moisés pediu para espiar a terra, que não olhou os obstáculos, mas viu que Deus prometeu e ele ia cumprir? Então, Caleb sempre foi fiel ao Senhor. E ele recebeu um pedaço de terra especial, que era o Monte Hebron. Josué já estava velho, ele chamou o povo ali, juntou o povo de Israel e falou e exortou o povo. Exortou falando o quê para eles? O que é exortar? É você falar uma coisa para o povo fazer, que eles permanecessem fiel ao Senhor. Foi isso que ele falou. E disse que eles deveriam escolher se eles queriam servir a Deus, o Deus de Israel, Deus dele, ou aos outros deuses, que era o Deus de outros povos. E se eles escolhessem um Deus, eles deveriam servi-lo com toda a sinceridade, com toda a verdade, fazer aquilo que Deus quer. Então ele falou: tome cuidado, vocês têm que decidir. Se você escolher servir a Deus, com verdade e sinceridade. Josué falou que ele escolheu servir ao Senhor. E a gente viu durante a trajetória de Josué que ele escolheu mesmo servir ao Senhor. Então ele falou: eu e minha casa escolhemos servir ao Senhor. E o povo de Israel, ali naquele momento, falou: nós também escolhemos o Senhor. E disseram que obedeceriam ao Senhor. Aí, depois disso, de algum tempo, Josué morreu. Josué morreu com 110 anos. Ele viveu 110 anos. Mais tarde também morreu Eleazar, que é o filho de Arão. E Finéias, o filho de Arão, ficou no seu lugar como sacerdote. Lembra que sempre que o sacerdote morria, quem ficava no lugar dele era o seu filho. Após a morte de Josué, os israelitas se esqueceram de Deus e serviram a outros deuses. E o povo de Israel estava sendo oprimido. Então, por quê? Eles escolheram servir outros deuses e eles eram oprimidos ali por conta da escolha errada deles. Mas naquele momento que eles eram oprimidos, aí eles se lembravam de Deus. Porque quando estava tudo bom, fazia as coisas erradas. Mas quando era oprimido, porque a gente tem uma consequência quando a gente escolhe o caminho errado, aí eles lembravam de Deus. E Deus, com a sua infinita misericórdia, Deus como ele era bom, ele levantava juízes para que pudesse livrar o seu povo dos opressores. Então, o povo fazia escolha errada e Deus ia lá e ainda ajudava eles. Os israelitas foram oprimidos por um rei chamado Jabim. E ele tinha um capitão de seu exército, que era chamado Sísera. Aí o que aconteceu? Nesse momento que ele estava sendo oprimido por esse rei e por esse capitão de seu exército, eles clamaram ao Senhor. E Deus levantou uma profetisa chamada Débora. E disse a ela que ela deveria ajudar o povo e livrar ele daquela opressão que estava tendo ali pelo rei Jabim. Débora chamou um homem para ajudar ela, chamado Baraque, e eles lutaram em favor de Israel. E Deus deu a vitória pelas mãos dessa corajosa mulher. Então a gente viu aqui, crianças, que Josué morreu, aí o povo falou que ia servir, obedecer a Deus, mas fizeram ao contrário. E por causa disso eram oprimidos. Aí Deus levantou juízes e uma dessas foi Débora, uma profetisa. E ela, porque era direcionada pelo Senhor, ajudou o povo de Israel a vencer essa vitória contra o rei Jabim. Então, o que a gente tira com a história de Josué, crianças? Josué foi um exemplo de servo. Josué é um exemplo para mim, Josué é um exemplo para vocês. Ele serviu ao Senhor e obedeceu a Deus em tudo. E além disso, ele ensinava o povo a como obedecer e como fazer a vontade de Deus. Mesmo ele sendo obediente, Josué continuou firme ali até o fim de sua vida. Então é isso que você devemos fazer. Nós devemos servir a Deus, sermos obedientes, não nos importarmos se quem que a gente está ensinando, quem que a gente está falando do Senhor não obedece, a gente tem que continuar fiel a Deus, porque Deus é fiel a nós. E o que a gente vê também? Que Deus, ele cuidou do seu povo. Ele tem misericórdia do povo dele. Mesmo eles errando,
Deus ia lá cuidava dele. E ele usou a vida de Débora para livrar o povo da opressão que eles estavam sofrendo naquele momento. Então, crianças, devemos servir ao Senhor com muito amor, com muita verdade, com muita obediência. Por quê? Porque a gente só tem a ganhar. Porque se a gente não obedece ao Senhor, a gente tem consequências, assim como o povo de Israel teve. Então, o que a gente aprende na palavra do Senhor, a gente tem que guardar no nosso coração e viver e fazer, não apenas ouvir a palavra, não, mas viver essa palavra, fazer aquilo que ela nos ensina, que ela é o melhor caminho para nossas vidas, amém? Espero que vocês tenham entendido e que Deus possa transformar a vida de vocês, amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, muito obrigada por essa palavra, muito obrigada por mais esse ensinamento. Te agradecemos e te amamos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, galera, e até domingo que vem. Deus abençoe. Tchau.